Dia de ver mais saúde. A saúde do homem está em destaque. Este é o objetivo da campanha Novembro Azul, uma oportunidade para reforçar a importância da realização de consultas e exames de rotina, quebrar preconceitos e estimular os homens a manterem uma rotina saudável. A campanha existe desde 2008 e a gente, claro, aproveita para esclarecer o assunto com quem entende, um especialista na área de saúde do homem. Eu recebo aqui o doutor Luciano Prau, médico urologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo espaço. Bem-vindo. A gente começa falando das estatísticas, né? Hoje, como que os homens podem fazer para reduzir essas estatísticas que são tão altas de câncer de próstata? Bom, todos os anos são diagnosticados aproximadamente 65 mil novos casos de câncer de próstata somente no Brasil. E 20 mil homens vão morrer em decorrência dessa doença por um ano. Os hábitos saudáveis são o segredo, são a chave para a gente conseguir ter uma vida saudável e conseguir evitar o câncer. Então, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, viver bem, ter boas horas de sono, ser feliz, né, são coisas importantíssimas. E todos os anos procurar o médico para fazer a prevenção. Isso não é nada repetitivo, né? A gente precisa estar com a saúde em dia para prevenir doenças graves como o câncer de próstata, né? Com certeza, principalmente o câncer de próstata, que é uma doença completamente assintomática, é uma doença que não dá sintomas. Então, aguardar ter sintomas pode ser um grande erro. Então, o homem procurando o médico, ele vai diagnosticar cedo. Nós temos uma taxa de cura próxima a 90%, desde que seja diagnosticado nos quadros iniciais da doença. Então, a gente só vai conseguir isso com o diagnóstico precoce, porque é uma doença que não dá sintoma, infelizmente. Doutor Luciano, a gente preparou artes para explicar melhor o que é a próstata e como, ela pode aparecer aí com problemas. Essa imagem representa o quê? Então, essa imagem representa a hiperplasia prostática, que é a doença mais comum da próstata, que é um inchaço, é um aumento do tamanho da próstata, que vai acontecer em todos os homens depois dos 40 anos, alguns mais, outros menos. E a hiperplasia, que é o tumor benigno, causa sintomas, ou seja, o paciente vai começar a urinar mais fraco, vai acordar muitas vezes à noite para urinar, vai ter a sensação que não conseguiu esvaziar completamente a bexiga. Então, essa doença também é avaliada nos exames anuais, para não deixar chegar na retenção urinária, não deixar trancar o xixi. A gente vai ter agora uma outra imagem que mostra, de fato, quando o câncer aparece, é isso? Isso mesmo. A diferença da hiperplasia prostática, que é o tumor benigno, para o câncer de próstata, é que a hiperplasia ela cresce no meio, fazendo com que ocorra a obstrução do canal. O câncer ele acontece na periferia, na casca da próstata, então ele não dá sintomas. Quando ele der sintomas, ele já vai estar num estágio muito avançado. Então é importantíssima a realização dos exames para a gente diferenciar uma doença da outra e fazer o melhor tratamento. Agora, com relação aos exames preventivos, ainda existe muito preconceito e muitas dúvidas. Qual é a idade correta para procurar determinado tipo de exame? Qual a orientação hoje para os homens que nos assistem? Então, eu sempre aconselho, todos os homens já na puberdade já procurarem, assistência médica para fazerem um acompanhamento, fazerem exames. Falando especificamente sobre a próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza o início da realização dos exames com 50 anos. Mas se tem histórico familiar, iniciar aos 45 anos. Porém, é importante lembrar a todos os homens que existem casos mais jovens, pacientes mais jovens com câncer de próstata. Então, o homem que quiser se prevenir, que quiser procurar assistência médica para fazer os seus exames, não tem idade. Ele tem que ir no médico, conversar, abrir o jogo, que a gente vai fazer uma avaliação completa desse paciente. A gente falava antes de hábitos saudáveis, da saúde estar em dia para evitar doenças como o câncer de próstata. Quais são hoje os vilões do câncer de próstata? Quais são os hábitos que mais jogam contra, digamos assim, essa doença? Bom, nós sabemos que pelo menos 10% dos casos têm origem genética, Mas os outros 90% dos casos, eles têm origem realmente no comportamento da pessoa. Então, hábitos alimentares, fumar, ingerir bebida alcoólica em excesso, não praticar atividades físicas, não ter boas horas de sono, estresse, tudo isso vai gerar um desequilíbrio no nosso corpo que pode levar à transformação de um tumor, de um câncer em qualquer parte do corpo, doenças cardiológicas também. Então, quando a gente fala em prevenção, essas pequenas atitudes, elas podem mudar todo um grupo de doenças. Então, é extremamente importante que se pratique
hábitos saudáveis. Doutor Luciano, falamos especificamente de câncer de próstata, mas o Novembro Azul chega aí para alertar para a saúde como um todo do homem. E a gente aproveita agora para trazer um depoimento bem importante. O empresário Roberto Justus fez um depoimento dizendo sobre um câncer na bexiga. Vamos acompanhar. Olá, eu vim dividir com vocês um assunto pessoal, mas que eu acho importante contar para vocês, até porque, na minha visão, pode ajudar muita gente. Quem me conhece sabe que eu sou super regrado, que eu sou uma pessoa que se cuida demais, eu nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc. Mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, em cima da bexiga, para quem quer entender melhor, talvez um cisto, que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente, que podia ser um tumor maligno. Só veríamos isso só quando operarmos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga, invasivo. Só que foi tirado a tempo, gente. Por que a tempo? Porque eu peguei no exame. E porque a gente, quando trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70%, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura. É só você pesquisar. Então façam um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho, vão ser muito importantes aliados para mim me livrar de vez desse problema. Então, segundo o Dr. Fernando Maluf, que assumiu o caso, oncologista, na minha visão, um dos maiores, não do Brasil, mas do mundo, diz que eu vou fazer um tratamento preventivo para evitar que alguma célula tenha escapado para o meu organismo. Fiz ontem um PET scan, que é um exame geral de tudo, não tem nada, estou limpo, porém pode ter escapado e pode escapar do exame, então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões, e isso é muito importante para eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura. Nada na medicina é 100%, mas se a gente luta com os melhores médicos, com os remédios mais atuais possíveis e com muita determinação, com muita disciplina, com muita vontade, a gente derrota esse inimigo que tenta derrotar a gente. A gente achou muito interessante o empresário Roberto Justus se posicionando, mostrando para o grande público o que passou, o que está passando. E, doutor, é um alerta a mais também para a saúde geral do homem, né? Para que se faça exames com mais constância. Às vezes a esposa ou a mãe, uma prima, uma amiga, tem que dar, às vezes, uma ajuda para levar esse homem para fazer esses exames anuais, né? Com certeza, o grande segredo são os exames preventivos, né? Nós sabemos que os exames preventivos eles vão conseguir diagnosticar as doenças no início. Nós homens vivemos 7 anos a menos que as mulheres, justamente porque a mulher tem um fator cultural de cuidado com o seu corpo muito maior que os homens. Então é extremamente importante que o homem também modifique essa sua história natural, procure o médico, faça exames. Um caso que nem esse que aconteceu com o Roberto, ele com certeza é evitável, desde que seja diagnosticado bem no início. Realização de exames. O urologista ele não vai se ater somente à próstata, ele vai avaliar o organismo como um todo, ele vai avaliar o homem como um todo. Vai pedir exames de sangue completos, vai pedir exame de imagem, ultrassonografia, tomografia, o que for necessário para identificar se existe alguma doença e tratar da melhor maneira possível. Identificando as chances de cura, quais são? As chances de cura no início são maiores que 80% a 90% dos casos. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o tempo a nosso favor. E a gente só vai conseguir isso se o homem criar a consciência de fazer exames. O homem tem que criar essa consciência, ele tem que procurar o seu médico da mesma forma que as mulheres, né? Para a gente tentar chegar pelo menos no mesmo patamar que as mulheres sobre a vida. Com certeza. Doutor Luciano Pral, muito obrigada pelas informações. Novembro Azul, então, é esse mês de atenção e cuidado. A gente sabe que tem que ser o ano todo, né? Durante a vida toda, mas acaba sendo o mês azul, né? Para chamar a atenção dos homens. Com certeza. Novembro Azul está aí, né? Os homens têm que se prevenir, né? Como o Outubro Rosa. Então vamos trabalhar em cima disso, né? Para a gente ter bons resultados. Muito obrigada, doutor Luciano.